falaremos um pouco sobre o tema o espírito humano e o espírito de Deus, a lição 12, o espírito humano e o espírito de Deus. O texto áureo se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 16. Romanos, capítulo de número 8, e o seu verso de número 16. Vai dizer assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A verdade prática vai dizer assim: além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo do nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo seu fruto. Glória a Deus. Além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo seu fruto. Glória ao nome do Senhor. Essa é uma verdade maravilhosa do Evangelho, irmãos, porque saber que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E isso é um motivo de grande alegria, né? Porque outrora nós estávamos mortos em delitos e em pecados. E através da obra do Espírito Santo, através da obra de Cristo, né? Se colocando em nosso lugar, Ele pagou a dívida e nos trouxe de novo para perto do Pai. E com isso nós podemos estar edificando, né, como diz aqui na verdade prática, edificando e produzindo seu fruto. A leitura bíblica clássica vai estar também no mesmo capítulo de Romanos, capítulo 8. Né? São 3 porções também nessa semana. A primeira porção vai estar em Romanos 8, dos versos 14 a 16, que vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A outra parte está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, que diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E a outra porção está em Gálatas 5, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Fazendo uma pequena, um breve resumo desses 3 pontos que a gente leu aqui, quando a gente lê aqui como foi falado aqui em Romanos 8, dos versos 14 a 16, esse verso 15 aqui deixa claro, quando a gente lê aqui, dizendo aqui: porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estarem em temor. Porque esse foi o entendimento lá depois da queda, né, da rebelião. Eles tiveram medo, né, temor, foram separados de Deus. Por conta do pecado, ele causou essa barreira, né? E nos separou. E Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele está deixando claro ali que se nós... isso a gente vai ficar mais claro quando a gente lê o capítulo 6 de Romanos, que nós morremos com Cristo para o pecado. Então nós não somos mais escravos do pecado, pelo pecado. Nós somos livres. Nós somos agora vistos como
filhos adotivos de Deus. E nós não precisamos mais ter temor, porque se nós temos crido em Cristo, que Ele nos resgatou, não temos por que mais vivermos sobre essa escravatura, não sei se é a palavra certa, se é essa a palavra correta, sobre esse domínio, né? Sobre o domínio do império das trevas, que ele está operante, atuante, ele atua. Só que Paulo deixa claro aqui que quem governa nós agora é o Espírito, e por isso agora não há mais condenação, como diz no verso 1 do capítulo 8. O Coríntios 14, 1 Coríntios 14, que está essa porção aqui, ó, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. E muitas traduções vai falar só ora. O espírito ora, não fala esse complemento bem. Ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Por quê? Porque Paulo vai deixar claro nessas cartas que ele escreveu em Coríntios, né? Principalmente em Coríntios 14, né? 1 Coríntios 14, se não me engano também o 13, né? Que vai falar também sobre os dons, né? Ele vai falar que quando você ora em língua estranha, você está edificando a si mesmo. Por isso que ele vai deixar claro que o dom de profecia, ele se torna mais importante no sentido de quê? Que quando eu estou profetizando, pregando a palavra, proclamando o evangelho do Senhor, as pessoas vão entender. E com o entendimento serão edificadas. Então a língua estranha, ela serve para edificar a si mesmo. Porque ele vai deixar claro na carta que você fala em mistério e edifica a si mesmo. Por isso que o texto aqui fica sem fruto. Porque senão ele vai deixar claro lá, quando se vier alguém que incrédulo, algum ímpio entrar, eles vão ter a gente como louco, né? Mais ou menos essa ideia que ele passa lá, né? Em 1 Coríntios 14, como a gente leu. Até porque o falar em língua não edifica a igreja. Justamente. Só a pessoa. Né? E aí, muitas igrejas, infelizmente, não estão sabendo lidar com essa situação, com sabedoria, e explicar aos irmãos, para que não tome o espaço do culto, né? Não pode interferir. E Paulo vai deixar claro, eu acho que é no próprio capítulo 14, ele vai falar sobre a ordem do culto. Se alguém vier profetizar, que tenha um intérprete, né? E mesmo assim, que seja um por vez. Ou seja, um não pode atropelar o outro. Um começou a profetizar e o outro está ali no outro canto da igreja, na ponta, falando também. Aí o outro na outra ponta falando também. E isso gera uma confusão, uma desordem. Então está combatendo contra isso. Irmãos, eu não estou sendo contra os dons. Eu estou querendo que vocês sejam ordeiros, organizados. Porque o reino dos céus precisa ser organizado. Então, só para esclarecer essa questão da língua, né? Porque tem esses debates que geram muito tensão, né? No nosso meio. Mas se a gente ler, for para as escrituras, irmãos, por isso que é importante a escola bíblica dominical. Porque se você for para as escrituras, você vai entender que é o Espírito Santo que está ali repreendendo. Para que você tenha ordem. Aí, às vezes, as pessoas que aprenderam sem estudar, vai ter a impressão de quê? Está querendo matar meu ministério, né? Está querendo matar minha unção, meu ministério. Pode falar. Eu posso ler só esses dois versículos aqui. Pode. É de 1 Coríntios 14, que diz assim, glória a Deus, né? Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende em espírito. Fala de mistério, foi o que você falou. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Isso. Então, e se a gente for agregar mais para o aperfeiçoamento, né? A transformação, o evangelismo, a restauração da pessoa que está chegando há pouco tempo na igreja. Como que ela vai ser restaurada, vai aprender como servir,
se não tiver um bom ensino, um ensino profundo, né? Nessa questão de dons, por exemplo, falar línguas, é um exemplo só. Sim. Não é o único dom que se aplica a isso. Mas às vezes as pessoas que têm o dom ou buscam o dom ou os dons acabam achando que vão ser dominados pelo dom. E num momento, às vezes, digamos assim, eu estou aqui sentado e senti desejo de falar em língua para entregar uma profecia e depois traduzo. É um exemplo. Interpreto. Não necessariamente porque eu recebi eu preciso entregar agora. Cabe-se também um discernimento e entendimento a hora que eu preciso falar isso e se devo falar isso ou fazer isso. Não é porque o Espírito Santo falou no meu coração agora que eu tenho que começar a falar necessariamente. E isso, uma pessoa que deixa se levar pelo dom, ela tira o domínio próprio, coisa que o Espírito Santo nos dá o domínio próprio. Então, acaba sendo meninice ou ação maligna. Mas geralmente é meninice. Isso. Porque, por exemplo, eu estou aqui com a palavra, né? A partir do momento que foi me dada a palavra através do pastor, esse é o momento aqui, a palavra está comigo. Então ninguém pode, como você falou aí, receber uma revelação e passar por cima de quem está com a palavra. Porque a palavra agora é essa. Esse é o momento agora do ensino. Se fosse na pregação da palavra também, no momento de pregação, é um momento que todos precisam ouvir o que o pastor está pregando. Ou um obreiro convidado, ou seja lá, quem for que estiver aqui. Ele está com o momento. Essa pessoa, como está nos últimos versículos de 1 Coríntios 14, vai falar justamente isso. Que cada um respeite, um por vez. E principalmente, se for algo sério, bem profundo, deixa para depois do culto. Chama o irmão no canto e diga, irmão, eu tenho algo que o Espírito Santo de Deus me direcionou para falar para você. O Espírito de Deus é ético. Justamente, ele preza pela ética, ele não vai constranger. Esses dias, até um ponto muito importante, que esses dias, semana passada, eu vi uma situação muito grave dentro de uma igreja, Assembleia de Deus grande, Assembleia de Deus Belém, né? Não quero falar o pastor, mas houve uma exposição grave de um pecado que estava cometendo dentro da igreja, e o cara usou termos, o pastor principal da igreja, dessa igreja local, usou termos muito chulos, feios, palavras torpes. E assim, expondo mesmo o pecado da pessoa, assim, porque diante de toda a congregação, uma coisa assim terrível. Que isso o reprova como pastor. Isso ali, eu acredito que a direção deva ter depois chamado ele e dado alguma disciplina, colocado ele no banco, porque ele precisa voltar para o banco e aprender. Porque isso ele infringiu a questão da ética cristã também. Você tem que ter um respeito. Não é porque o Espírito Santo de Deus está te dando uma palavra para corrigir um irmão que você vai expor ele publicamente. Você deve expor conforme está em Mateus 18. Né? Você chama no privado, exorta. Se ele não quer, chama mais outro com você e vai lá, exorta. Se ele não quer, chama a assembleia. Isso não está contemplando todos os irmãos que vão pecar, porque tem muitos que vêm visitantes. Então você não pode chamar, nesse terceiro ponto, se caso não acontecer, chamar e expor para toda a plateia, porque tem ímpios também no meio. Você não pode escandalizar o evangelho. Então você chama para um grupo maior de membros da assembleia para tentar resgatar esse irmão. E aí sim, se com todos esses primeiro, segundo, terceiro passo, não acontecer, ele não quiser, tiver endurecido, aí o Senhor fala que a gente deve considerar essa pessoa pagã. Porque ele não quer. Ele quer contaminar o reino de Deus. Aí esse é o procedimento. A irmã queria falar uma coisa. Você veja que nas igrejas que a gente tem visto, né? As pessoas, elas sabem da vida dos outros, elas vão crer. Você sabe se essa pessoa falou que o Espírito Santo falou com ela? Elas vão no púlpito e ficam falando coisas da carne, ofendendo aquele irmão, ofendendo a igreja, ofendendo, nem para dizer que é Deus, que é Jesus, é o Espírito Santo que está dando, né? Temos que ter discernimento e, né? E vigiar muito sobre essas coisas, porque a gente, né? A gente vai chegar nesse ponto, eu vou tocar mais esse ponto de uma forma mais profunda daqui a pouco, porque é algo muito grave, irmãos. Porque é justamente por conta da falta de busca pela palavra, de conhecimento, que está acontecendo isso. Eu estava refletindo hoje, até comentei na hora antes de vir para cá com os pastores, muito tem se falado, principalmente no pentecostalismo, tem se falado muito sobre poder.
sobre a manifestação sobrenatural de Deus. Só que muito tem se esquecido sobre como você deve se proceder após o recebimento do poder que vem dele. Porque nós vamos ver aqui no decorrer que é ele que vai governar a igreja dele. A igreja é dele, é ele que governa. Então, o que está acontecendo? Muitos estão se apossando de experiências que tiveram no seu íntimo e estão colocando como doutrina e aplicando de forma escandalosa, expondo publicamente de uma forma assim, desorganizada, sem base nenhuma nas escrituras. Por quê? Porque não estão estudando a palavra. Pastores, tem muitos pastores que não estudam a palavra profundamente. Isso é uma verdade. É uma verdade, eu preciso falar aqui porque é uma verdade. Muitos líderes não estão estudando a palavra de Deus. E com isso, o que é que vai fazer? Vai passar o que tem. O que tem? Movimento, poder, é unção. E aí a doutrina fica esquecida. Aí a igreja fica o quê? Doente. A igreja sofre. Tudo quem vai sofrer isso, irmão, nessa consequência, é a igreja. Então, nós temos aqui, esse exemplo aqui nosso, aqui nesse pequeno grupo, a possibilidade de fortalecer-nos com essa palavra, desse ensino que nós estamos tendo, para que quando começar a ampliar, e ampliando aos poucos, os outros que estão vindo, eles vão identificar que a igreja tem um padrão, que a igreja está sempre prezando pelo ensino bíblico. Como o pastor todo domingo aqui tem falado, meus irmãos, venham para o estudo bíblico, valorize. Todo domingo aqui o pastor tem falado aqui, venham, não deixe de vir, porque precisa, irmãos. A igreja, ela tem, eu acho que, vou tirar um exemplo do período que eu fiquei lá em Maceió, na última igreja que eu congreguei antes de vir para cá. De 100%, uma igreja com 100 membros, você conta aí, 30% desses 100 membros comparecem à igreja, nos cultos de ensino. Isso é uma realidade. Ou seja, de 100 membros, 30 comparecem no estudo bíblico. Até porque o que sustenta a vida do cristão, do crente, que sustenta, que é a palavra de Deus, não é só o movimento, né? Deus derrama graça, poder ali, porque é para aqueles que estão apagados se levantar, né? Se acender, mas o que vai sustentar é a palavra de Deus. Isso. Bom, vamos dar início aqui aos temas. Alguém quer falar? Warum ist das eigentlich so? Dass, wenn er so eine Zahl nennt, ich meine 30% nur, ist ja doch relativ niedrig. Warum ist, wenn ich das so höre, das Interesse so niedrig? Sind die Leute davon überzeugt, wenn sie schon ein paar Jahre, sage ich mal, oder über Jahrzehnte, dass sie die Bibel so kennen, dass sie alles wissen? Warum kommt das so zustande? Glória a Deus. Glória a Deus. Ja, es ist traurig. Es ist sehr traurig. Machuca, irmãos, ouvir isso. Ja, Os pastores precisam fazer isso todos os domingos. Perguntar por quê? Por quê? Essa pergunta que a irmã está fazendo aqui, a irmã Iluna, eu estou falando aqui no YouTube, que você está aqui sendo gravado, né? Olha, uma irmã alemã, que está aqui todos os domingos, irmãos. E os pastores que estiverem ouvindo essa pergunta, questionem as ovelhas, questionem as suas ovelhas e perguntam do culto, por que vocês não estão vindo no culto de ensino? Por que vocês não estão vindo? Porque quando você anuncia que vai ter uma festividade, vai vir cantor tal, a igreja enche, se mobiliza, vai para o semáforo vender coxinha, vai vender um monte de coisa para encher o bolso de uma pessoa que vai vir uma vez por ano. E vai sair com o bolso cheio e a igreja continua vazia. É uma pergunta. Por que vocês não estão vindo? Porque vocês não são os ministros que deveriam estar pregando as festividades. Por quê? Porque deveria ser os daqui de casa, estar pregando em festividade, não deveria trazer gente de fora. Essa deveria ser a pergunta que os pastores deveriam ter, com licença da palavra vergonha, na cara e falar para a igreja. Porque vocês não são os ministros das festividades
anuais. Grupo de homens, que na verdade isso não tem nas escrituras, a gente faz para poder fortalecer a igreja, fazer comunhão. Mas isso é um erro gravíssimo. Alguém vai falar mais alguma coisa? Você vê que talvez seja a pessoa que fale, ou como fala, né? A igreja que nós estávamos, lá também, a pessoa que ensinava tinha essa dificuldade, pedia muito para as pessoas irem para a escola dominical. E ele começou a fazer umas estratégias, ele começou a mudar, começou a fazer umas caixinhas de perguntas, essas coisinhas assim para colocar, e foi trazendo as pessoas para dentro da escola dominical. Ficou bem interessante, entendeu? Sim. Às vezes nós temos que usar também dessa. Né? Sim. Ou seja, implorar. É o que a gente vai ver aqui. Você implora, se humilha, né? Para você apresentar a revelação do reino de Deus. Quer falar alguma coisa? A irmã Ilona? Wenn ich das höre, dass man quasi ein Spiel daraus macht, ja, dann zweifle ich doch dran. Wir wollen doch lernen, was in der Bibel steht. Ne? Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Ich will doch das Original und kein Spiel. Exatamente. Não é uma brincadeira. Eu estou aqui porque eu quero aprender sobre o reino. Eu quero mudar. Eu não quero mais ter essa vida miserável que eu tinha no passado. Eu já experimentei, porque essa é a ideia, irmãos. Quando alguém vem para cá, essa pessoa ela vem quebrada, ela vem corrompida, ela vem suja, ela vem cheia de traumas, cheio de sequelas que foi usada, traída, abandonada. E ela chega aqui, o que ela quer? Ela quer algo que preencha o vazio dela. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele. E quem que vai levar? Os embaixadores dele. E se a gente não assumir esse compromisso e trazer um entendimento profundo e explicar as Escrituras Sagradas, como essa pessoa vai entender o que é o Evangelho? Como ela vai ser um verdadeiro cristão? Não tem como, irmãos. Então, porque anos e anos, ó, as pessoas estão lá 20 anos, 30 anos, né? É um assunto assim, que nunca vai parar de ser atual, irmãos. Até agora. A gente precisa bater nessa tecla e continuar falando, ensinando. Vamos continuar para a gente tratar mais sobre alguns assuntos também importantes. Consciência e fé. Esse texto está muito bom aqui, essa lição. Eu vou dar uma ideia aqui rápida para a gente ir aprofundando. Consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando-a à necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento, conforme está em João 16:8, que diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra. Alguém pode ler Romanos 10:17 e um outro abra em Efésios 2:8, leia, por favor. Romanos 10:17 e Efésios 2:8. Glória a Deus. Romanos 10:17. Deus, aleluia. Glória a Deus. Todo mundo pegando. Aqui está no telão. Passou. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Isso. Você vê que para que o Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, precisa haver o quê? Pregação do Evangelho. Que aí o Espírito Santo, através daquela mensagem anunciada, ele vai convencer, porque não sou eu. Ele vai entrar e vai dizer assim: muda, meu filho. Ou senão, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê?
a palavra de Deus. Sim, é a palavra que vai produzir o arrependimento, que vai convencer, como foi dito aqui, do pecado, da justiça e do juízo. Vai mostrar a justiça de Deus. E aí você vai olhar para si, vai olhar assim e vai a si próprio se convencer. Assim, eu não estou conformado com o Evangelho. Eu não estou moldado conforme está aqui. Me muda, Espírito Santo. Me transforma, Espírito Santo. Por isso que não vem. Porque como é que o Espírito vai operar se eu não venho aqui para aprender? Se eu não abro a Bíblia para ler? O pior, ou se eu só leio nos dias de domingo, na escola dominical. Se eu não desenvolvo um relacionamento diário ao longo da semana, ao longo do meu dia, do dia todo, para me comunicar com Deus. Porque não é só o domingo, ou a quarta-feira, ou o sábado, como tem as programações de várias igrejas por aí. Eu preciso desenvolver o meu relacionamento pessoal com Deus através da leitura da palavra. Aí sim o Espírito Santo vai dizer assim, olha, tu está falhando nisso. Só acrescenta, perdão. Dass jeden Tag was zu lesen ist, wo ich mich einrichten kann und mich damit beschäftigen kann an dem Tag. Und dass jeden Tag ein anderes, ja? Isso, exatamente. Das finde ich persönlich sehr gut, sehr schön. Das sollten wir... Esse é o objetivo do Evangelho. E o intuito da escola bíblica dominical é provocar a todos aqui a desenvolver esse relacionamento pessoal no seu dia a dia com Deus. Aí faz 2:8, quem pode ler rapidinho? Glória a Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Continuando aqui o texto. O que também atinge as faculdades da alma. Opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito, conforme Jesus falou para Nicodemos lá em João 3, verso 5. O Espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado, recebe uma nova vida vinda de Deus. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fosse loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Abram aí, por favor, e leiam rapidinho. Depois outro abra aí em Colossenses 2, 20. E outro 2, 23. Pode ler. Porém, o homem espiritual julga. Vai mudar. Já está aqui na Bíblia. Isso, 2, Ora, 14. o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, vocês conseguem entender que está claro aqui, dentro desse versículo, quando você senta para conversar com alguém e você explica algo sobre a palavra de Deus, exortando, ensinando, e a pessoa fica assim, sem compreender, mas eu não entendo, eu não sei o que, mas assim, estando na igreja, congregando, então, essa é a prova de que essa pessoa ainda não conseguiu entender o que é o novo nascimento. Então, o que é que Deus deve entender com nós? Se você entende isso, e se você é uma pessoa quebrantada, e já entendeu, e se moldou em conformidade à palavra do Evangelho,
Quando você chega diante de uma pessoa dessa e vê que ela trouxe essa dúvida, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se disciplinam espiritualmente. Então, é um momento que você tem que compreender. O Senhor está precisando que eu tome uma posição agora de discipulado com essa pessoa. Eu preciso colocar ela num caminho que traga o entendimento, que jogue luz. Coloca o verso 15, por favor, irmão Victor. O verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Eu só posso tratar uma situação se eu estiver no Espírito. Eu não posso lidar com uma pessoa que está perdida em seus pensamentos, cheia de dúvidas, se eu mesmo não consigo compreender e discernir as coisas espirituais. E o que acontece no dia de hoje? Muitas pessoas que não se trataram nesse ponto de procurar o discernimento, o que é que fazem? Começam a aconselhar a outra, que também está precisando de ajuda. Ou seja, duas pessoas que estão ainda precisando buscar esse discernimento, serem trazidas para um novo nascimento, acaba tendo essa confusão. Por quê? Ela tem a necessidade de ajudar, mas ela não foi ajudada ainda, ou ela não aprendeu ainda. Salmo 1, verso 1. Isso. Ninguém vai falar do varão que não anda segundo os seus sonhos. Isso. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Existem pessoas, irmãos, que são sinceras, sim. São sinceras. Que olham para a pessoa que vem com essa dúvida, que não consegue entender, que não consegue aceitar, porque ela vem cheia de costumes do mundão, e elas querem, meio que conservar algumas coisas no presente. Isso não cabe. Aí, uma outra pessoa que está ouvindo esse testemunho e essa falta de aceitação, ela tenta ajudar. Só que, muitas das vezes, essa pessoa que está tentando ajudar, ela também não entendeu o que é o novo nascimento. Ela não foi ainda regenerada por completo. E aí, ela não consegue trabalhar bem essa pessoa. E aí, volta para o que a gente começou no começo. E por que essa dificuldade? Porque a igreja não está madura. Os irmãos não estão focando para o ensino da palavra. E aí, por não ter pessoas maduras, a igreja vai crescendo a Deus dará. Vai crescendo de uma forma muito perigosa. Um ensina um pouquinho e não avançou. Aí vai tentar ensinar o outro que também está mais perdido ainda. É por isso, irmãos, que precisamos trazer os nossos olhos para a importância da leitura da palavra. Como a gente falou, por quê? Por que a gente não está abrindo os olhos? Pessoas do nosso lado estão precisando da nossa ajuda. O Espírito Santo está esperando eu tomar essa decisão e eu fico só naquela coisa de o que Paulo fala, né? Os princípios elementares, os rudimentos, o feijão com arroz, né? Quem é o Espírito Santo? Quem é Deus? Quem é Jesus? Essas coisas simples. Você não avança, não amadurece. E aí a igreja fica crescendo assim, ó. O pastor com a mão na cabeça, a pastora com a mão na cabeça, os obreiros também com a mão na cabeça. E aí a obra vai crescendo, Deus vai dando graça, ajudando, porque é só mesmo para graça. Mas você entende como é necessário? Se tiver todo mundo focado, como a igreja ela consegue andar mais, de forma mais transparente, mais profunda, e você consegue ajudar mais? Isso, toda a liderança. Sim, todo mundo. E eu sou o primeiro. É bem assim, que nem você está falando. Você sabe que quando eu comecei na igreja, até um tempo atrás, eu escutava a palavra, lia a palavra, mas a minha cabeça não entrava na minha cabeça. Porque a minha cabeça estava com tanto barulho que eu não conseguia entrar a palavra do Senhor. Eu lia, mas falava com outras pessoas da palavra. E quando a gente como que diz, não conversa com o Senhor e diz, Senhor, eu preciso que tu abra meu entendimento. Eu posso estar errada, eu estou errada, mas muitos não se reconhecem isso. A pessoa, quando ela não reconhece que ela erra, que ela é falha, e vai aos pés do Senhor e pede para Ele, não tem como o Senhor
agir dentro daquele local, daquele local, da pessoa, do local onde está, porque o orgulho é tão grande e às vezes que a pessoa não consegue se humilhar, Senhor. Poxa, a pessoa, o fulano está falando que eu sou assim, mas eu não sou assim. Não, Senhor, se ele está falando, Senhor, eu acho que eu sou assim, eu posso estar enganado. Mas as pessoas, elas não têm essa humildade, elas não se humilham aos pés do Senhor. E o Senhor não consegue agir e falar com elas. E um ponto importante, irmãos, eu quero ouvir de vocês. Imagina uma pessoa, dentro desse exemplo que a senhora Elisa falou, se essa pessoa, que inicialmente ela não reconhece, mas ela chega dentro da igreja, que sempre quando vem culto a Deus, está quebrantado, que está sempre reconhecendo as suas falhas publicamente. Vê o pastor, ou aqui o irmão Felipe, ou o irmão Francis, a irmã Elisa, que estiver aqui, chorando, quebrantado, pedindo misericórdia, pedindo perdão, sempre reconhecendo, humildemente que é fraco, que pedindo socorro todos os domingos, apesar de conhecer as Escrituras, de mostrar domínio pela palavra, mostrar profundidade, experiência. Me diga o efeito que vai ter nessa pessoa que está que chega com essa dureza. Vai ser muito mais profundo. Ela vai ser quebrada de uma forma muito mais profunda. Ela vai olhar para a igreja. Não, esse povo aqui, eu sinto que os irmãos o irmã Maria, a irmã José, conhecem as Escrituras, mas ela está sempre chorando, pedindo perdão. Parece que eu olhando para essa igreja aqui, eu não consigo achar salvação. Mas ao contrário. Aí você vai dizer, não. É como Paulo e Silas falou para aquele rapaz, acho que é Atos 19, meu Deus. Esqueci, na prisão, né? No cárcere. Né? Quando ele vai falar para aquele presidiário que queria se matar, aquele carcereiro, né, que cuidava do cárcere, queria se matar. Porque o fato deles estarem sem a prisão mais, por conta do terremoto que Deus ali providenciou, ele pensou, agora eu vou morrer, porque estavam todos sob o cuidado dele. E aí eles viram ali, e Paulo falou, ei, não faço nada contra você, estamos todos aqui. E aí ele perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí ele, estamos todos aqui, a sua morte já está cancelada aqui, por conta de que nós estamos aqui. Mas, se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa. Ele estava falando de uma salvação para a vida eterna. Quer dizer, você vai morrer aqui um dia, mas você vai viver eternamente com Cristo, você e a sua família. Então, essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Mas as pessoas que são incrédulas precisam ver na igreja, no todo, como a irmã falou, no todo, esse quebrantamento. Essa vida quebrantada, sabe? Que olha para nós assim e vê assim, não, eu preciso me humilhar, porque eu vejo aqui todo mundo, ninguém aqui eu vejo com o nariz empinado, querendo ser melhor do que ninguém, e eu preciso me humilhar. Mas pregue a palavra. Isso. Porque Deus vai quebrantando cada vez. Exatamente. Não canse de pregar a palavra. Não, é isso mesmo, não parar. Ensinando, não canse. Isso. Né? Colossenses 2, 20, esse assunto é muito rico, irmãos, é muito rico. Colossenses 2, 20, eu vou ler aqui para a gente mastigar mais. Colossenses 2, 20, vai dizer assim, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesses a Ele, vocês submetem a regras. Porque ele está falando aqui, Paulo, para uma igreja que ainda estava querendo retroceder para costumes do judaísmo e para até outras coisas que estavam criando, como, por exemplo, a adoração a anjos. Esse é o contexto aqui de Colossenses 2, que ele estava percebendo que a igreja estava retrocedendo para o que eles teve tanto trabalho para tirar desse período de religiosidade, né? Eles eram presos a tradições. Aí Paulo, ele percebe isso, vai escrever a carta para poder apontar os olhos daquela igreja para Cristo. Meus irmãos, preste atenção. Olha o que diz o versículo 19. Trata-se de alguém que não está... Colossenses 2,19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado
e unido por seus ligamentos, juntas efetua o crescimento dado por Deus. Não retendo, foi 19? Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Ele está dizendo aqui, olha, preste atenção, Colossenses, que vocês estão colocando barreiras para esse povo. Porque em um determinado momento aqui ela fala assim, que naquele tempo muitos estavam criando novas doutrinas, tipo assim, olha, não toque nisso, não coma isso, não faça aquilo, olha, tem que guardar o sábado. Coisas que foram criadas pelos homens. E aí ele está dizendo, olha, a nossa base continua sendo Cristo. Ele é quem continua mandando na igreja. Ele continua sendo o dono na igreja. E é por ele que a igreja se movimenta. Então, não caia em doutrinas humanas. Princípios que fundamentos que os homens estão criando, ou colocando mais barreiras. E isso vai uma advertência para nós aqui, que somos, principalmente nós que somos ministros, para que a gente não caia nessas regras. Olha o que o Saulo diz, o verso 23. O verso 23. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear o impulso da carne, ou, em outra linguagem, a imoralidade. Vocês fazem jejuns excessivos, vocês fazem campanhas excessivas, por exemplo, no vídeo de hoje, né? Fazem campanhas e mais campanhas, mas isso não vai refrear o seu desejo carnal, não vai tirar a vontade de pecar, não vai combater a imoralidade. Quem continua regendo a igreja é Cristo. Ele está dizendo, fique em Cristo. E a igreja é Cristo que governa a igreja. As juntas são movidas por Ele. Então, isso vale para nós. A gente precisa olhar para dentro de nós. Felipe, olha para você. Eu estou pregando conforme a vontade de Deus? Eu estou pregando conforme Cristo quer que eu pregue? Será que eu estou entrando em algum momento de religiosidade? Porque às vezes eu acabo entrando na idolatria. Eu acabo entrando no culto pessoal. Eu acabo entrando no culto a mim mesmo. Eu acabo me achar que eu sou o cara. Eu sou o pregador. É porque muitos pregam, mas não vivem a palavra. Exatamente. Você tem que viver a palavra que você prega. Isso. Porque a palavra vem para nós. Exatamente. Você tem que viver o que o Senhor está entregando. Exatamente. Para aqui, para depois Isso. você entregando. Tem que viver, Isso. senão... O propósito é esse, porque eu sou uma junta. Eu sou um ligamento. Se eu sou um ligamento, logo eu sirvo aos outros ligamentos. E como eu vou servir aos ligamentos se eu não estou seguindo a instrução de Cristo, que é quem governa a igreja? Oxente, não tem como, não se encaixa. Romanos 8, 12. Olha só o que diz Romanos 8, 12. Meu Deus do céu, já passou. Romanos 12. Perdão, 8, 12. Olha só o que diz aqui, ó. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Verso 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele tá fazendo também uma observação para os ministros daquele tempo lá. E para nós também é divertido. Preste atenção. Porque se você quiser continuar guiando a sua casa, ensinando os seus filhos, ou por exemplo, na minha casa, o Vinícius, o Nicolas, preste atenção, Felipe. Entenda que é o Espírito Santo que tem que guiar suas palavras. Não é você. Quem manda na sua casa sou eu. O dono da sua vida, da sua esposa, dos seus filhos, sou eu. Então, cuidado. Seja guiado pelo Espírito. Irmão, isso é o discipulado. O discipulado é uma forma mais íntima
de mostrar que quem governa e quem tem que dominar é o Espírito Santo. É Ele que governa a sua vida. É Ele que governa a igreja, porque senão vai dar errado. Aí eu quero provocar vocês a me trazer aqui um exemplo de correção bíblica, que o Espírito Santo ele corrigiu ali algum fato ali no Novo Testamento. Alguém consegue me trazer na lição? No texto bíblico, na palavra de Deus, algum exemplo de que o Espírito Santo, através de algum irmão, ou diretamente ou indiretamente, atuou para corrigir, para mostrar que é ele que está dirigindo? Em Atos, uma passagem, não lembro agora qual o capítulo, onde Deus falou a Ananias, eu creio que fosse, a respeito de Paulo. E aí ele quis, digamos assim, não contender, mas conversar com Deus. Senhor, mas tu sabe quem é esse aí? Esse fez isso e aquilo. E tem matado a nossa gente. Mas Deus deu uma resposta. Não é como tu queres, é como quer. Aí você vê. Deus é fiel, irmãos, porque tá aqui, ó. Atos 9. Eu não tenho aqui. Deixa eu ter esse exemplo. Você vê que Deus, quando a gente está humilde diante de Deus, irmão, sincero, Deus ele opera. Diz, eu estou no meio de vocês e eu estou com essa palavra, eu estou com esse ensinamento. Olha só, é Atos 9, é esse que o irmão passou mesmo. Atos 9, olha o verso 16. Perdão, vamos ver o 13. Bota aí o 13, irmão Vitor. 13. Respondeu Ananias ao Senhor, depois que ele recebeu essa incumbência. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. Aí ele vai falar das maldades que ele tinha feito, Paulo, né? Olha a resposta que Deus dá no versículo 15. Versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Olha o versículo 16. Quem é que está mandando? Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ele está dizendo para Ananias: vai, não tem preocupação, porque sou eu que vou conduzir esse rapaz. Eu vou pegar a vida desse rapaz que antes era um perseguidor. Eu vou conduzir agora como instrumento nas minhas mãos. Eu vou transformar e vou fazer dele um evangelista para alcançar a lugares que vocês não estão conseguindo ir. Ele vai ser um instrumento. Eu vou comandar a vida dele. E é poderoso, irmão, porque no versículo seguinte, Ananias, que antes estava com medo, ele vai dizer, ele vai até lá, a rua chamada direita, e vai agora chegar para Paulo, vai dizer aqui. Olha o que ele diz aqui, versículo 17. Olha o poder do Evangelho. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o que ele faz? Então Ananias foi e entrando na casa, impôs a mão sobre ele, as mãos dizendo: Saulo, irmão. Antes era inimigo. Agora ele chega: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ele não sabia que o Espírito Santo tinha falado com ele assim, da boca de Paulo, mas ele acreditou no que ele ouviu, porque ele tinha convivência com o Espírito Santo através da meditação da palavra. Você está vendo, irmão, porque é importante a gente vir para a escola bíblica dominical? A gente também lê em casa, durante a semana, porque quando ele falar, a gente não vai confundir com a voz do inimigo. Quando o Espírito Santo vai falar: olha, Elisa, fala isso aqui para minha irmã. Olha, irmã Cíntia, fala isso aqui para minha irmã. Você vai dizer: sim, Espírito Santo de Deus, eu vou falar isso para ela, Jesus. Eu vou falar isso para ela, porque não vai ter dúvida. Porque quando você está com ele diariamente, você não vai. Você não vai, como se diz, confundir a voz do Espírito. Foi isso, por isso que Ananias foi, porque ele não confundiu. Ele sabia de quem ele estava ouvindo. Ele sabia quem era aquela voz que falava com ele. Não, eu vou porque ele está mandando. Você está dizendo que vai, que é ele que vai governar esse homem, que matou um monte, eu vou. E Deus fez. Muitas coisas, irmãos, a igreja tem deixado de experimentar porque você não vai. Você escuta,
E você confunde. Por quê? Porque você não tem lido o suficiente, você não tem orado o suficiente, você não tem refletido o suficiente, e você fica na dúvida. Aí Deus quer tratar na vida do irmão que está ali, tempo de, às vezes, muitas das vezes, até querer tirar a vida, e Deus quer te usar, leva uma palavra. Diga, não faça isso não tira a vida não. Caminha mais um pouco, eu estou com você. E aí você fica naquele jogo ali, mas é de Deus ou não é? É de Deus ou não é? E qual é a causa? É a falta de ensino, irmãos. É a falta de leitura. É a falta de convivência com o Espírito Santo. Glória a Deus. A pedagogia do Espírito Santo é o terceiro tópico. Já está acabando a aula, meu Deus. É tão boa essa aula que daria para a gente ficar aqui umas 2, 3 horas tranquilamente. A pedagogia do Espírito Santo. Vai falar assim, ó. É o tópico 2 ainda. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Aí ele vai ler aqui na lição que diz em 1 Coríntios 2:12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, você vai ter o conhecimento de que agora você está recebendo agora de Deus. Então agora o seu espírito, que antes outrora era mundano, que era inclinado para a vontade da carne, agora se voltou para Deus e se inclinou agora para a vontade do Espírito. Eu não faço mais agora o que a minha carne quer. Agora eu faço aquilo e sou conduzido pelo que o Espírito Santo quer. Eu não estou mais desse lado, agora eu estou do outro lado. É isso que o Espírito Santo de Deus faz, irmãos. E vocês precisam viver isso intensamente todos os dias. Porque as pessoas elas vão ver isso nos olhos de vocês. Elas vão ver temor no olhar de vocês, na fala de vocês. E elas vão ter convicção, realmente eu estou vivendo uma vida miserável. Eu preciso mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito Santo, que ele nos ensina as coisas espirituais. Está no verso 13 de 1 Coríntios 2, verso 13. O que é que diz aqui? Verso 13 de 1 Coríntios 2. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não tem confusão, irmãos. O que ele está dizendo assim, olha, o que nós estamos passando para vocês não é do nossa própria sabedoria, do nosso próprio entendimento. É de Deus. E aí eu trago aquela lição de 1 Coríntios 3, quando uns estavam optando por seguir e ouvir mais a Paulo, e outros estavam optando mais por seguir a Apolo. E aí o que é que vai dizer? 1 Coríntios 3, 9. 1 Coríntios 3, 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, tanto eu como o Apolo, nós somos cooperadores. Nós estamos servindo para o mesmo Pai. Isso, para construir um edifício que só é o dono, Jesus Cristo. Então, eu e Paulo não tem diferença. Nós somos cooperadores. Eu e o irmão Cíntia somos cooperadores. Eu e a irmã Elisa somos cooperadores. Eu e a irmã Diana somos cooperadores. Eu e o pastor, eu e a Iluna, eu e todos aqui, nós estamos no mesmo barco, caminhando para edificar o reino de um só edificador, que é Jesus Cristo. A rocha. Glória ao nome do Senhor. Então, essa é a pedagogia do Espírito Santo. A igreja ela é conduzida, ela é movida pela vontade do Espírito. Aleluia. Não pela o que eu entendo, pelo ensinamento do Filipe, do pastor Fabiano, da pastora Mirabel, dos outros que têm a oportunidade. A igreja, Assembleia de Deus, como o pastor Belinha, ela é conduzida e movida pelo Espírito Santo. E deve ser assim. Os irmãos precisam entender isso. Mas precisamos ter essa identidade, irmãos. Assumir. Porque esse povo precisa de nós. Esse povo precisa
de Deus que está atuando, operando em nós. Eles receberão saciedade pelaquilo que está habitando no meio de nós. O Espírito da vida, a fonte inesgotável, a que lava, a que santifica, a que transforma. Essa é algo que as pessoas precisam ver em nós, para que elas sejam lavadas, em nome de Jesus. Veja que eu gostaria de trazer também um exemplo rapidinho, eu vou encerrar, falta 3 minutos. Atos 8, ainda sobre a pedagogia do Espírito Santo. Atos 8 vai falar sobre uma experiência ali de Pedro, que Filipe, né? O evangelista, ele teve ali quando foi pregar em Samaria. Depois de Samaria, ele saiu, conduzido pelo Espírito Santo, para encontrar com aquele etíope, né? Que muitos dos irmãos já conhecem essa história. E veja o que diz aqui no verso 26. O encontro de Filipe com esse etíope, que estava numa carruagem, lendo os pergaminhos. E o que ele estava lendo era Isaías 53. Só que ele precisava de orientação, de ensino. E quem foi o cooperador? Filipe. Olha só o que ele vai ler aqui, ó. Vai dizer aqui, ó. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Olha o 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Veja só o processo que nós devemos ter na vida daqueles que não estão ainda em uma profundidade com a palavra de Deus. Ele viu aquele cara lendo o profeta Isaías. Olha a pergunta que ele faz: você entende o que você está lendo? Ele fez uma pergunta. Olha o 31. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim ele convidou a Filipe para subir e sentar-se ao lado. Irmãos, esse aqui foi um período de discipulado ali, acho que um dos períodos mais curtos, e que houve um convencimento assim poderoso do Espírito Santo. Porque há assim um debate muito grande nessa questão de quem pode estar tomando ceia, se eu posso tomar ceia sem ser batizado. Há algumas igrejas que liberam, né, que pessoas participem da ceia sem antes passar pelo batismo, porque não há um versículo claro que aponte, dizendo ali, só pode tomar ceia quem for o primeiro batizado. E aí muitos usam por falta de não ter algo claro, para dar essa liberdade. E aí acaba que gera um risco muito grande, que muitos que vão em igrejas que liberam a pessoa participar da comunhão, da ceia, antes de passar pelo batismo, de estudar, de saber o que é o significado do batismo, o que eu preciso entender para que eu possa iniciar essa caminhada com Cristo. E aí gera uma brecha muito grande para que pessoas que ainda não foram renovadas, tiveram a transformação do seu entendimento e tomem ceia de qualquer jeito. Porque veja que ele pergunta: você está lendo, você está entendendo o que está lendo? Aí ele fala em sequência: como que eu vou entender se você não me explicar? Olha a sequência, o 37. Vamos ver aqui o verso 37. É o 8 e 37. Deixa eu ver aqui se eu li um antes. Ok. Vamos ler aqui, ó, o verso 34. O 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor,
de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro. Olha o 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. E aí ele foi explicando, né? Tudo sobre isso naquele período de caminhada na carruagem. E aí, ele, depois que ouviu a explicação, que ele não sabia, ele entendeu qual era o propósito do Evangelho, as boas novas do Evangelho. Olha o que o Espírito Santo fez, despertou nele. Ele entendeu, ele ouviu, ele entendeu o propósito do Evangelho. E aí, quando ele vê aqui no versículo 36, fala assim, ó, 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? Agora, preste atenção no que o Filipe vai dizer para ele. 37. Diz Filipe: você pode, a condição, se crer de todo o coração. Ou seja, isso pressupõe o quê? Se você pode, desde que se você creia de todo o coração. E isso vai implicar o quê? Arrependimento, transformação, mudança de mente. Eu não vou mais fazer o que eu fazia antes. Se eu fumava, eu não vou fumar mais. Se eu me prostituía, eu não vou me prostituir mais. Se eu pecava, eu não vou pecar mais. Essa é a consciência que nós devemos ter para irmos ao batismo. Só que aí, muitos pastores não explicam. Não, você pode participar da ceia porque não tem um texto claro que proíbe. Mas aqui, ó, foi ensinado, foi explicado. Ele entendeu e ele perguntou: qual é o impedimento? Aí fica dizendo: você pode, desde que, se você crer de todo o coração. E crer de todo o coração implica a entregar o seu espírito para Deus. Diz assim: olha, Senhor, de hoje em diante, é o Senhor que governa a minha vida. Eu não faço nada mais agora o que eu fazia antes. Mudança de vida total. Só que muitos estão fazendo diferente. Vão para algumas igrejas que dizem: não tem objetivo, então vem. Aí você continua pecando, você continua se prostituindo, você continua indo para a balada. Não houve mudança. E aí quem Deus vai cobrar? Vai cobrar dele não. Vai cobrar da liderança que não soube explicar. Como Filipe, durante aquele caminho ali, não sei quanto tempo foi, mas foi explicado e entendeu. Amém? Ficamos de pé. Faço muito rápido. Mas é assim, irmãos. Creio que Deus vai abençoar para que a gente tenha um espaço em breve, para a gente ter um tempo maior em nome de Jesus. Mas você vê como é bom, né? Você está aqui, como a nossa irmã Iluna perguntou aqui, levantou a pergunta: por quê? Por que as pessoas não estão vindo? Porque de 100% vem 30%, como foi o exemplo que eu dei. Porque de 100%, só 30% comparece estudo bíblico. Por quê? É uma pergunta. E isso os ministros do Evangelho precisam perguntar todos os domingos. Por que, irmãos, vocês não estão vindo? Venham, se alimentem, porque é isso que vai dar alimento para você passar a semana fortalecido, com a mente presa na palavra. Você vai vir uma prova lá e o Espírito Santo vai trazer algo do que você aprendeu na sua Bíblia e dizer assim: olha, tu tem palavra. Você aprendeu isso no domingo passado. Não vai por esse caminho, não. Você lembra do que foi falado lá? Não faz isso, não. Não é assim, não. Por quê? Porque teve alimento. O alimento está ali, ó, no coração, está na mente. Aí o Espírito Santo vai fazer o quê? Jogar luz. Vai lembrar. Eu só posso lembrar daquilo que eu leio. João 14:26. Ele vai lembrar. Mas só lembra aquele que lê, aquele que estuda, aquele que reflete. Amém?